Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Nós da Caminho Azul estamos muito felizes com esta nova temporada da série Esperança. Começamos no ano passado falando um pouco de como fazemos este movimento psíquico de entendimento do ambiente, de tudo que nos cerca e de como fazemos para receber todos esses estímulos positivos e negativos e transformarmos em desenvolvimento, em aprendizado, em melhoria de nós mesmos. Tentar encontrar no movimento científico, no movimento filosófico, no movimento religioso, este entendimento que faz com que nós possamos nos entregar à vida de coração aberto e nos transformarmos em pessoas melhores. É um estudo continuado e todos os vídeos da última série, do ano passado, ele une os nossos raciocínios, ele une os nossos entendimentos em uma proposta de desenvolvimento de nós mesmos. Esse ano, decidimos encontrar nessa proposta um movimento de ensinar, né, e de desenvolver as crianças que nos cercam. Na maior parte os nossos filhos, mas também os nossos netos, os nossos afilhados, os nossos sobrinhos, os nossos alunos, os nossos pacientes, as crianças de um modo geral. Estes seres que vêm para o planeta de uma forma tão delicada, tão simples, com tantas dificuldades, né? Uma criança chega no planeta com dificuldade de comer, né? Uma dificuldade às vezes para entender os estímulos sensoriais que estão chegando através do ambiente até elas. E nós somos este mar de bênçãos que ensina para eles o alívio, né? O entendimento, o processamento das informações, a gestão das informações. É muito interessante, porque o nosso amor, a nossa sabedoria entrega a eles o melhor de nós, as nossas grandes capacidades de entender e interpretar o ambiente e fazer com que essas crianças atinjam os seus potenciais máximos. A grande questão é que ainda achamos que nós fazemos isso de uma forma sublime, né? Mas, apesar de todo o conhecimento da humanidade, de toda a sabedoria, de todo o potencial educacional, de toda a saúde, parece que ainda engatinhamos neste processo de treinamento, de educação, de ensinamento das nossas crianças. E nós, que trabalhamos com problemas de neurodesenvolvimento, conseguimos enxergar muitas vezes em crianças com grandes dificuldades um processo de transformação magnífica. E se conseguimos fazer isso com as crianças com grandes dificuldades, também conseguimos fazer isso com crianças que têm um desenvolvimento que consideramos típico, pois ainda não conseguimos entender o que é o típico de verdade. Os grandes potenciais estão aí. E a educação, a saúde, toda essa tecnologia de desenvolvimento ainda não tem conseguido entrar, né, formar uma engrenagem completa, porque isso é muito individual. E a família, as pessoas que estão intimamente ligadas a esses indivíduos, a esses seres que chegam no planeta, eles têm um papel crucial, um papel muito importante. A intimidade, ela mexe com o âmago do ser de uma forma que ainda não conseguimos entender de tão completa, né? A criança, nos seus primeiros 2 anos de idade, chega se desenvolve numa velocidade infinita, né? Passamos somente a olhar, né, vamos dizer, uma criança com recém-nascida que ainda não enxerga, o tato é totalmente inadequado, todos os órgãos sensoriais ainda são imaturos, o cérebro ainda tem
uma imaturidade muito grande, sistema imunológico, sistema metabólico, e em poucos anos, 2 anos, a gente tem crianças que estão se socializando e fazendo interpretações altamente complexas. A atividade de comunicação e linguagem, que é a atividade mais complexa e mais difícil que a gente aprendeu até hoje, em 1 ano já começa a dar as suas primeiras manifestações. Entender esse processo não nos faz só ter um conhecimento numa área de desenvolvimento, mas faz-nos entender que o contato entre uma pessoa e outra, uma criança e um adulto, um amigo, uma outra criança e uma criança menor, provoca estímulos, campos psíquicos de influência, cadências sensoriais que são magnificamente interpretadas por aquele organismo e que vão transformando esses estímulos em processos de transformação e de crescimento. O entendimento desses processos, ele ainda, nós estamos engateando, apesar de toda a neurociência, de todo o entendimento de genética, de todo o entendimento de neurofunção, de neurodesenvolvimento, de formação de sinapses, de como o sistema imunológico, o sistema metabólico, todos influenciam nesse movimento desenvolvimentista, nós ainda estamos engateando, pois essa sequência, essa música, essa sinfonia que o desenvolvimento se pauta, né, ele ainda precisa ser decifrado em suas minúcias. Mas com todo o conhecimento que a gente tem, quando a gente une esses raciocínios e começa a entender aquele movimento da série Esperança, da primeira temporada, e consegue aplicar isso dentro do processo desenvolvimentista, o potencial de desenvolvimento é algo que pode ser surpreendente. Nós estamos nos preocupando muito com questões, com ilusões. Nós ainda pautamos o desenvolvimento de nossas crianças em determinados padrões que foram ensinados a nós, não por pessoas que tinham dificuldade, pois eram nossos pais, nossos avós, era o melhor que eles podiam dar, era o melhor que o conhecimento da humanidade tinha, e ainda como falamos na última live, pautado em muito sofrimento, né? Muitas angústias, né? São famílias que migraram, são movimentos pós-guerra. A humanidade entrou numa trevas muito grande, num momento de muita sombra, e o comportamento do ser humano ficou muito carrancudo. As lutas começaram por ideais, de uma forma muito agressiva, muito violenta, né? O processo de liberdade, libertação desse movimento, ele ainda acontece até hoje. E os nossos filhos, eles fazem parte disso, desse movimento, mas ainda existem amarras comportamentais, amarras de gestão de desenvolvimento que precisam ser desatadas. E isso vai sendo carregado de geração para geração. Isso vai sendo carregado como se fosse um processo repetitivo, né? Uma família, os filhos aprendem com os pais desse jeito, e aí ensinam os filhos desse jeito, e não que não haja amor, né? Porque eu acho impossível a gente não encontrar amor em qualquer processo de contato entre pais e filhos. A grande questão é que muitas vezes o sofrimento, a angústia, a dor que esses pais sofrem e sofreram e ainda sofrem até hoje, nubla muitas vezes o contato desse amor. Como a gente viu na série Esperança da primeira temporada, o primeiro ciclo de desenvolvimento desse processo de transformação de nós mesmos, o primeiro movimento é a gente cuidar da nossa psique, a gente sair do processo doença, sair do movimento de instabilidade que rege o nosso cérebro, para que nós possamos receber as informações de forma correta, processá-las e devolvê-las com sabedoria. E para que a gente possa usar a nossa afinidade. Nós precisamos entender que nós viemos à Terra para fazer amigos.
para fazer amores. Não tem nenhuma outra função mais importante na nossa presença do que nos bem relacionarmos. Não existe o porquê da gente trabalhar, da gente ter uma família, de nós termos amigos e até de nós termos inimigos, que não seja para que possamos formar boas relações, nos desenvolvermos. Nós não viemos aqui para levantar uma bandeira e brigar com todo mundo por essa bandeira. As bandeiras são importantes. Os movimentos de mudança da humanidade, eles acontecem a partir do momento que novos conhecimentos vão aparecendo e que nós conseguimos ir introduzindo isso na sociedade. E o problema não são as bandeiras ou o movimento de transformação e de mudança da humanidade, que é extremamente importante. O problema é a forma como a gente faz isso. Porque nós aprendemos a fazer isso de forma violenta, de forma agressiva. E nós ensinamos os nossos filhos a fazerem assim. E isso é porque nós estamos sofrendo, nós estamos adoecidos. E carregamos esse fardo do sofrimento em nós. E nós não queremos mais sofrer. E a gente acha que quando nós fizermos aquela bandeira vencer, o nosso sofrimento vai acabar. E quando acontece dessa bandeira vencer, a gente percebe que o nosso sofrimento não vai embora. Porque enquanto outras pessoas estiverem sofrendo, enquanto nós não tivermos a verdadeira paz de espírito que a gente aprendeu na primeira temporada, esse sofrimento perdura. E mais, ele contamina as novas gerações. Eu não só vou embora da vida, muitas vezes, com os mesmos sofrimentos, não entendendo porque eu não consegui parar de sofrer, como muitas vezes eu ainda implanto esse sofrimento nos meus filhos. E eles carregam isso. E como eles nos amam muito, eles não enxergam esse sofrimento e eles acham que eles estão bem, né? Mas quando eles vão se relacionar com as outras pessoas, eles têm dificuldade de fazer amigo, eles têm dificuldade de fazer amores. A intimidade hoje é muito difícil, porque as pessoas são muito intimistas. Elas têm uma dificuldade muito grande de se doar. E isso vai perpetuando. Só para lembrar, gente, todos os sábados a 1h nós vamos estar juntos, neste processo de entendimento de como desenvolver os nossos filhos, de como encontrar todo aquele processo que a gente aprendeu na série Esperança da primeira temporada, encontrar esse ensinamento para com os nossos filhos, independente de como eles são. Mas, Caio, mesmo com uma deficiência, pacientes com deficiência, tem condição de aprender isso? Tem. E a gente vê isso muitas vezes crianças com algumas deficiências que são extremamente alegres, felizes e harmonizam ambientes, mesmo não tendo a sua cognição plena. Mas isso é por causa das características daquele indivíduo, as características individuais. Então todos têm condição de aprender isso, independente dos seus jeitos. Gostaria de lembrar também que nos sábados a 1h nós estaremos juntos sempre em lives ao vivo, né? Somente hoje, e algumas vezes que quando eu tenho algum compromisso no sábado, geralmente algum compromisso ligado a Caminho Azul, treinamentos marcados, o congresso e algumas outras questões específicas da Caminho Azul, é que a gente não vai poder estar ao vivo. Então, sabendo disso, antecipadamente, eu gravo o vídeo para vocês durante a semana, igualzinho seria a live. E na próxima semana vocês podem entrar na live e tirar dúvidas, inclusive da live anterior, tá? Então, nesse movimento é muito importante, eu gostaria de lembrar novamente, que todos vocês estudem a série Esperança primeira temporada, né? A série Esperança primeira temporada, ela tem um movimento de entendimento de como é o movimento psíquico de transformação de nós mesmos. E por que ele é necessário? Qual é o objetivo? Como eu cresço e como eu me transformo? São 7 ciclos, né? Estabilidade de nós mesmos, ambiente e o material pedagógico, conhecendo o amor e o movimento que o amor gera,
o preparo para o trabalho, que era o preparo para as relações íntimas, as relações fraternas e cooperativas e o estado de transformação e iluminação. Então todo esse processo, ele não é um processo só filosófico, científico, religioso, ele é um processo de entendimento de todo esse movimento. Tá? E nessa série, dessa vez, nós vamos tentar trazer isso, de como nós trazemos esse conhecimento de forma a desenvolver melhor as nossas crianças. Então hoje, uma outra coisa que eu queria falar para vocês, eu queria pedir mil desculpas pela live da semana passada, né? Porque a gente estava ao vivo no Instagram e no YouTube, e o que aconteceu é que o computador estava no YouTube e o celular estava no Instagram, tudo funcionando maravilhosamente bem. Quando um dos meus gatinhos, ele mexeu no estabilizador, e eu até ouvi, né, que isso aconteceu, o estabilizador desconectou da tomada e a partir daí ele ficou com a carga pessoal dele. Só que esse estabilizador que eu tenho, ele tem 24 a 48 horas de carga, né, para cuidar do computador. Mas eu não sei porque cargas d'água em meia hora, acho que até menos, 15 minutos, o computador desligou e eu fiquei só no Instagram. Por isso a gente não conseguiu completar a live no YouTube, mas a live no Instagram está completa. Então todo mundo que não viu a live completa pode ir no Instagram e assistir o vídeo completo, tá? O tema de hoje, gente, é um tema muito... a gente vai começar com a base, tá? Então desenvolver criança, segundo esta metodologia, que vai usar o raciocínio desenvolvimentista moderno, que é um desenvolvimentismo que é global, né? Que envolve todos os sistemas do organismo, todos os sistemas em homeostase, sistema neurológico, sistema imunológico, sistema metabólico, mente, corpo, e todas as questões relacionadas à influência ao ambiente de desenvolvimento. Ele é um raciocínio muito complexo. Então nós vamos começar falando da base. Os primeiros vídeos, eles vão falar do alicerce desse desenvolvimento. Esse alicerce, ele é complexo. E hoje nós vamos começar esse raciocínio, tá? Então é muito importante que vocês assistam. Se vocês tiverem alguma dúvida, tomem nota. Vocês vão perguntando, tá? É um raciocínio muito técnico, ele é um raciocínio complexo. É lógico que eu vou digerir isso para vocês, tá? Eu não vou trazer termos técnicos, científicos. Eu sei que vocês gostam muito disso e a gente pode até falar sobre isso em determinado momento, mas nós temos pessoas que assistem esta live que são de diferentes graus de entendimento. Tem pessoas que são especialistas, que são terapeutas, professores, que são pós-graduandos, mas também temos pessoas muito simples assistindo essa live. Então esse movimento que nós fazemos da série Esperança, ele não é para um grupo específico, um grupo religioso, um grupo de estudiosos ou um grupo específico de pessoas de determinado nicho, né? Nós tentamos através dessa live atingir todos os nichos, todas as pessoas vão participar e vão entender, tá? Algumas pessoas, é lógico, que são mais estudiosas, vão querer assistir os vídeos mais vezes, porque ao assistir os vídeos mais vezes, elas vão entender, cada hora entende mais uma minúcia, tá? Mas os vídeos são gratuitos, estão à vontade para vocês, e nós estamos à vontade para vocês. Isso é uma pequena forma que nós temos de doar o nosso conhecimento, para que vocês sintam mais aliviados e para que vocês possam utilizar desse conhecimento para enriquecer a vida de vocês, de transformações e de mudanças, para que o futuro das crianças sejam diferentes. Isso é um movimento, gente. É um movimento de transformação das nossas crianças, que vai ser feito com paciência, com técnica e com amor. É um movimento de transformação das crianças através da transformação de nós mesmos. É um aprendizado contínuo. E ninguém precisa ficar angustiado, tá? Foi muito interessante porque eu conversei com a minha mãe logo depois da live da semana passada, minha mãezinha, minha querida mãezinha, que provavelmente vai estar vendo esse vídeo.
porque ela gosta muito de assistir, e ela falou assim: Caio, nossa, como você está sendo audacioso, você está muito preocupado, né, com o desenvolvimento das crianças, mas olha, os pais, eles dão, olha que bonitinho ela preocupado com os pais, eles dão o máximo deles, eles amam muito os filhos. Cuidado para na hora que você estiver falando das dificuldades, dos equívocos, eles não se sintam mal. E ela tem razão. Eu refleti sobre isso. Eu dormi pensando no que ela disse. E eu falei, para mim os pais nunca foram problema. Os pais são a solução. Sempre. O pai e a mãe, os parentes, a avó, a tia, as mães, os pais, todo mundo que está com a criança é a solução. A diferença é que algumas pessoas vão conseguir, adquirindo conhecimentos, estudando, estando presente com os seus filhos, tendo paciência, cuidando de si mesmo, cuidando dos ambientes, essas pessoas vão conseguir ser soluções muito melhores. O mundo, o planeta, o ambiente, como estudamos na primeira série, ele é um material pedagógico. E materiais pedagógicos, a gente já foi para a escola. A gente já teve livros. O que os livros apresentam para a gente, o que o material apresenta para a gente é problema. Problema. Eles trazem informações, essas informações normalmente são confusas, são problemáticas, e o nosso trabalho é usar o nosso raciocínio para organizar essas informações e transformar os problemas em solução. A solução alimenta o nosso sistema de recompensa. A solução gera prazer, gera uma sensação de liberdade, gera um ânimo muito grande. Enquanto os problemas geram uma sensação ruim, eles geram uma prisão mental. Então, se nós ficarmos presos a esses problemas, se nós ficarmos presos às informações desorganizadas e desarmônicas, não entendendo e não processando elas de forma correta, essa angústia, essa prisão em que nós ficamos vivendo, ela começa a gerar muita dor, muita ansiedade, muita angústia. Ela começa a modificar o nosso organismo para um organismo mais primitivo que vai se defender. E isso é um problema. Porque a gente tem duas soluções aí. Ou a gente adoece psiquiatricamente, ou a gente acaba indo buscar prazeres materiais para alimentar esse sistema de recompensa que está cheio de problemas. Porque a gente não consegue pensar em soluções. Ou a gente faz os dois, adoece e ainda vai atrás dos prazeres que viciam e ficamos viciados em prazeres e adoecidos, completamente fora do planeta e desorganizados. Então esse movimento que a humanidade está, e a gente não pode se excluir, porque todos nós estamos, inclusive eu, quem vos fala, né? Por quê? Por que eu sei que a gente está nisso? Porque eu estudo isso, eu sei que eu estou nisso. E a gente sabe que a maior parte das pessoas estão nisso, mesmo se considerando felizes. Senão a gente não teria tanta doença psiquiátrica, tanto suicídio, tanto problema, tanta angústia, tanta raiva, tanto ódio, tanta briga, tanta dicotomia, tanta polarização, tanta angústia, tanta raiva, né? E isso acontece por conta deste movimento. Porque por mais que os outros coloquem problemas nas nossas vidas, por mais que a gente culpe os outros de estar trazendo essas informações negativas e colocarem os problemas, nós não podemos esquecer que o nosso trabalho é organizar essas informações e encontrar soluções. Nós somos muito inteligentes para fazer isso. Nós somos todos verdadeiros gênios, mas nós somos gênios adoecidos. E essas doenças que nós temos, elas limitam a nossa genialidade. E aí nós passamos a não haver solução nas coisas. Nós passamos a não encontrar mais soluções que possam resolver os nossos problemas. E isso deixa a gente muito angustiado. E aí a gente muitas vezes ou joga isso para nós, ficamos ansiosos ou depressivos, ou a gente joga para o outro, e aí a gente sente raiva e revolta. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a solução não estar nesse movimento desesperado que a gente tem
de sair modificando tudo que a gente vê na frente para tentar respirar essa angústia que a gente vive. E as crianças que nos cercam, elas estão vendo isso acontecer. E elas passam a aprender isso. A gente vê elas brincando e a gente encontra as nossas falas. A gente encontra as falas daquilo que eles veem na internet, de pessoas encontrando soluções sem raciocínio. Soluções problemáticas. Soluções que trazem mais angústia. Soluções que trazem mais problemas. Soluções que não são soluções. E nós temos dificuldade de conversar com ela e explicar que aquilo está errado. Muitas vezes eles aprenderam até essas coisas conosco, ou até com as ofertas que a gente dá para eles se sentirem bem. Os bens materiais não são ruins da gente administrar as crianças, o problema é o tempero que eu coloco neles. Que tipo de tempero que eu vou colocar neles? Eles vêm com amor, eles vêm com presença, eles vêm com afeto, eles vêm com um sorriso, eles vêm com uma cadência afetiva. O que eu tempero eletromagneticamente esse bem material que eu ofereço para os meus filhos ou para as crianças de uma forma geral? São várias as formas de se ensinar a criança, e criança é muito pragmática e concreta. Então, esse aprendizado de hoje, ele é um aprendizado muito profundo, né? E ele é alicercial. Tanto que nós vamos começar com noções de antes do lar ser criado, de antes da criança ser imaginada. Eu sei que muitas vezes o lar é criado porque uma mãe ou um pai engravidaram, né, e tiveram uma gravidez súbita, muitas vezes até desejada, na maior parte das vezes, mas às vezes súbita, não estava preparado para aquilo e eu tive que formar um lar. Mas muitas vezes, mesmo eu achando que eu me preparei para aquela gravidez, quando ela chega, eu vejo que eu estava totalmente despreparado. Então nós vamos falar um pouco disso. Nós vamos falar de como construir um lar. O lar é uma arquitetura psíquica, gente. É um movimento mental. O lar se cria não só pelo espaço físico que a gente constrói. Tudo que a mente pensa, todo pensamento, ele é matéria, ele é criação. Então essa arquitetura, porque tudo que é matéria, ele tem um movimento matemático. Ele tem um raciocínio estrutural, organizacional. Quando eu vou fazer um ninho, qualquer animal vai fazer um ninho, ele tem uma inteligência ali por trás. Uma inteligência que é o ideal para o preparo daquele ser que vai vir. E o lar, a união de pessoas para formar um lar, independente de gênero, de raça, de qualidade, todo mundo que quer formar um lar é capaz, até sozinho. Mas eu preciso criar um movimento, eu preciso construir isso mentalmente. O lar é um movimento psíquico e que normalmente ele é feito com inúmeras pessoas que se relacionam intimamente. As pessoas não precisam estar morando juntas, olha que interessante isso. Elas podem ser um casal separado, até o casal pode ter outra família, pode ter outro lar. Mas aquela união psíquica que forma um lar, que forma um ninho, que arquiteta uma energia, um movimento psíquico para receber um indivíduo que vai se desenvolver naquele ambiente, naquela cama psíquica, naquele ninho, naquela teia. É uma rede eletromagnética de pensamentos em que um indivíduo vai deitar. E aí ele vai começar a receber informações por essa teia. Ele vai começar a receber informações de todos os cantos. E essas informações, elas podem chegar de infinitas formas.
geralmente essas pessoas que estão formando esse ninho, essas pessoas que estão formando essa arquitetura psíquica, essas pessoas que estão programando esse projeto, é um projeto como o projeto de uma casa, como o projeto de uma empresa. É interessante isso, porque nós somos extremamente experientes em fazer projetos no nosso trabalho, extremamente experientes em debruçar noites, dias e noites, matutando, raciocinando, esquematizando, calculando projetos que resolvem problemas do mundo inteiro. Nossas empresas ganham milhões com nossos projetos, ou com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com o nosso movimento psíquico. Mas nós não somos capazes de fazer o mesmo movimento dentro do nosso lar. É interessante isso, porque a gente coloca sempre o nosso trabalho em primeiro plano. O trabalho onde a gente vive, o trabalho que é onde dá o nosso sustento, ele está sempre em primeiro lugar, porque a gente acredita que o dinheiro que vai vir do trabalho vai ser responsável por nos dar aquela recompensa que a gente precisa, por não estarmos arquitetando bem, projetando bem, calculando bem o nosso ambiente domiciliar. São raras as famílias que jogam a mesma energia, o mesmo movimento, o mesmo esforço que eles colocam no trabalho, que eles colocam dentro de casa. Raríssimos. E eu vou dizer, muitas das vezes, por incrível que pareça, eu chego a ouvir das pessoas que quando elas se deparam a ficar, por exemplo, sem trabalho, ou afastados do trabalho por um tempo, elas se sentem elas sentem sensações extremamente vazias, como se elas não tivessem trabalho, como se elas não tivessem mais projeto. Elas, quando estão dentro de casa, elas estão tão paralíticas, as pessoas estão tão paralisadas dentro de casa, que quando elas ficam um tempo de férias, ou um tempo parado, ou às vezes estão trocando de emprego, porque não existe esse negócio de ser demitido, tá, gente? Ninguém é demitido, a gente só troca de emprego. Tá? Esse medo que a gente tem de ficar para sempre parado, ele não existe. Isso não é possível. Tá? Agora, a gente não entende que a nossa casa é uma fonte interminável de trabalho. Muito mais importante do que o trabalho fora de casa. Eu não estou tirando a importância do trabalho fora de casa, do trabalho que traz o recurso, que traz o material financeiro para que nós projetemos aquilo dentro de casa. Eu só estou colocando esse tipo de movimento em segundo plano. Porque o projeto família precisa necessariamente estar em primeiro plano. E isso não sou eu que falo. Não é o Caio que está falando. Isso quem fala são todos os movimentos de conhecimento da humanidade. Movimento científico, movimento religioso, movimento filosófico. Vocês podem debruçar em qualquer lugar que vocês vão. Vão estudar onde for, na internet. Vocês nunca vão encontrar um movimento de conhecimento, de sabedoria, colocando o trabalho, as atividades funcionais fora do domicílio em primeiro plano. Mas o ser humano cego, turrão, que nem nós somos, a gente vai querer ficar imbuído, embestado no trabalho, achando que o projeto do trabalho é o projeto familiar. Que tudo que eu estou fazendo no trabalho é em prol do projeto familiar, e não é. O projeto familiar, ele não começa com os recursos financeiros, como nenhum projeto começa. Nenhum projeto do trabalho que você vai fazer, ele começa com o dinheiro. Por quê? Porque você não sabe nem quanto custa. Como é que você vai saber quanto aquele projeto custa se você ainda não o idealizou? Então, a primeira fase de um projeto é a sua idealização.
é o seu entendimento, é um estudo das condições necessárias para que aquela ideia possa se transformar em um projeto realizado, né? E um projeto possível de ser feito. E o lar, gente, este ninho que nós vamos construir, ele é o projeto mais importante da vida de todos nós. Porque ele é a base estrutural onde nós vamos nos deitar. É dele que vai partir todos os nossos movimentos de desenvolvimento, de crescimento, de transformação de nós, dos nossos íntimos e familiares e do nosso trabalho pelo progresso comunitário. Todo aquele movimento que a gente viu na série Esperança, primeira temporada, ele não é possível se eu não tiver essa cama psíquica gerada por inúmeras pessoas íntimas que nos faz nos colocar nesta, nos dar estabilidade, nos dar tranquilidade, nos dar segurança, nos dar força e nos dar firmeza. Por isso, este é um projeto que precisa ser não só bem construído, porque quando a gente um arquiteto vai construir uma casa, vai construir um prédio, vai construir qualquer coisa, se ele não construir este projeto com toda delicadeza e minúcia, vai dar problema. Dá problema na parte elétrica, dá problema na parte hidráulica, dá problema no gás, dá problema na água, dá problema, o prédio cai. Já vimos muitas vezes isso acontecer. Só que as pessoas, elas negligenciam a construção arquitetônica, psíquica do próprio lar. E aí as famílias tendem a ruir. Muitas vezes não é muito por culpa de um ou de outro. O próprio processo de gestão do lar não foi feito de uma forma a gerar tranquilidade. E não porque a tranquilidade vai trazer uma paz em que, a partir do momento de um bom projeto lá, você não vai ter problemas. Muito pelo contrário, nós vimos que os problemas são um material pedagógico. Nós vamos ser bombardeados de problemas a vida inteira. Não podemos viver com uma ilusão, achando que isso não vai acontecer. E esse bombardeio de problemas, quando eu tenho uma estrutura psíquica arquitetada no lar, os personagens ali presentes, dentro deste movimento, sabem exatamente qual é o seu papel. Como uma nau, como uma embarcação, onde cada marinheiro ali sabe qual é o seu papel. Aconteceu um problema, caiu uma tempestade, né? Ou perdemos o rumo, teve algum problema no material físico ali do barco, da embarcação. Cada marinheiro sabe a sua função e sabe como reagir naquele movimento. Então, essa construção do lar que nós temos que aprender a fazer, porque nós podemos começar ela, por mais que eu já tenha um lar pronto, eu posso sempre reconstruir essa teia psíquica. Essa teia psíquica, ela precisa sempre ser reconstruída. De vez em quando não mudamos de casa física, porque a gente quer uma casa melhor, a gente precisa de uma outra alternativa. E aí então a gente muda, a gente constrói uma outra. Então podemos constantemente reconstruirmos o nosso lar. Esta live de hoje, este vídeo, não serve só para quem está começando
eu vou fazer uma família agora. Como é que eu faço? Não, eu posso ter uma família há 50 anos. Mas essa live vai servir para vocês botarem a mão na cabeça e entenderem que este é o movimento de planejamento mais importante. Quando esta teia psíquica, este ninho psíquico, ele está construído, o lar é um ambiente muito amoroso. O poder eletromagnético desta teia de receber problemas, reciclar esses problemas, depurar esses problemas e transformar esses problemas em soluções, é algo maravilhoso. O amor que existe ali, porque o amor não é só aquela coisa, ai, frufru, ai, como você é bonitinho, ai, como eu te amo, ai, como você... Não, é uma inteligência afetiva. É uma inteligência afetiva que percebe todos os problemas que chegam, as pessoas conversam, as pessoas se unem, racionalizam, elas entendem o problema, elas se envolvem com aquilo, elas absorvem aquilo, em vez de aquilo gerar impulsos raivosos de angústia, de medo, de raiva, isso gera o quê? Solução. Eu não me aprisiono no problema, eu me apego às soluções e eu passo a criar movimentos de transformação da humanidade. A família é a base da transformação de tudo. Nós, individualmente, conseguimos fazer esse processo de reciclagem. Recebi uma raiva de alguém, uma agressão de um inimigo, um problema muito sério, eu recebo aquilo, metabolizo e devolvo amor. Sou capaz de fazer isso. É mais difícil. Mas em família, em comunidade, quando estamos unidos de mão dadas para defender um processo de harmonização e de desenvolvimento do progresso, de qualquer situação e de qualquer problema que a gente receba, o potencial é imenso. Para não dizer infinito. Porque você tem vários sistemas complexos, então vamos supor que eu, indivíduo, sou um sistema complexo, um reciclador. Como a gente aprendeu na série Esperança, eu recebo informação, processo informação, devolvo informação. Então eu recebo informação tóxica, processo informação. Agora se eu tiver... Então eu sou um sistema de reciclagem, como a gente aprendeu na série. Agora quando eu tenho uma família fazendo isso, uma família unida fazendo isso, quando eu recebo essa informação e a família inteira processa, eu tenho vários sistemas ali. Cada indivíduo é um sistema. Só que quando eu tenho dois sistemas complexos se unindo, isso é teoria sistêmica. Teoria geral dos sistemas. Quando eu junto dois sistemas, 3 sistemas, 4 sistemas, eu não os somo. Eu os multiplico. Então, quando eu tenho, por exemplo, 2 sistemas unidos, complexos, eu não crio 2 soluções, eu crio centenas de soluções. Eu crio funções que sozinho, o meu sistema sozinho não existia. O meu sistema sozinho e o sistema sozinho do outro não faziam. E quando eu junto esses 2 sistemas, arquitetado nessa teia harmônica, fraterna, cooperativa, ela cria um potencial de fazer o bem, de modificar, que é algo incrível. O grande problema é que se isso não estiver bem arquitetado nestas bases de valores de amor e fraternidade cooperativa, esse mesmo potencial de fazer o bem pode ir para fazer o mal. O que é fazer o mal? É inconfiança, desconfiança, é medo, é angústia, é raiva, é vaidade, é ciúmes, tudo isso em que todos os lares, muitos lares, estão imbuídos. Então o mesmo potencial que eu tenho de fazer o bem, de trazer progresso não só para mim, para o meu filho que vai chegar, porque o filho ainda, nós não estamos falando do filho, nós estamos falando do ambiente onde ele vai deitar. E vai deitar com quem? Conosco. Porque essa cama psíquica,
que é formado, essa cama psíquica, todo mundo que deitar vai se desenvolver. Todo mundo que deitar vai se desenvolver quando ela é bem arquitetada e ela é bem feita. E o primeiro processo que vai fazer com que essa união aconteça, o primeiro processo são os corações se unirem. Antes mesmo dos corpos, das mentes se unirem, os corações precisam se unir. Então, quando a gente cria intimidade com alguém, então a gente tem uma grande amizade. Essa grande amizade, ela vai se transformar num amor. Né? Porque o amigo, ele já começa a desenvolver as primeiras sementes do amor. Eu não consigo ter amizade sem ter unido o coração. Então é quando duas vontades, imagina dois sistemas, dois indivíduos. E essas duas vontades começam a encontrar uma na outra padrões comuns de interesse. Vibrações positivas. Eu passo a sentir que o outro tem algo conectado comigo que me gera uma sensação de bem-estar. Nem sempre são pessoas parecidas. Isso que é incrível. Nem sempre são pessoas que gostam de fazer as mesmas coisas. Mas quando elas estão juntos, elas parecem vibrar juntas. Quando elas se tocam, quando elas se sentem, quando elas conversam, parece que elas estão falando a mesma língua. E é muito interessante isso. Porque tem muitas pessoas que falam a mesma língua, mas quando estão conversando, parece que uma não está entendendo absolutamente nada do que a outra está falando. Porque lembrem-se, nós somos mentes, nós estudamos isso. Nós somos mentes. E as nossas mentes não são o nosso cérebro. O nosso cérebro são mecanismos, é um mecanismo de tradução da nossa mente, transformando isso numa linguagem, que é uma linguagem corporal, linguagem falada, uma comunicação, uma dança, um movimento, um olhar, um raciocínio, uma intenção. Então o meu cérebro traduz na minha mente o que a minha mente está falando, ele traduz numa linguagem corporal, para que o cérebro do outro interprete a minha linguagem corporal e traduza para a mente do outro. Vocês imaginem, o que minha mente quer falar para o outro precisa passar pelo meu cérebro, do meu cérebro para o ambiente, do ambiente para o cérebro do outro e para a mente dele. Então muitas vezes chega da mente do outro completamente distorcido. Quando eu tenho mentes amigas, além dos corpos estarem conversando, as mentes já estão conversando. Por isso que a gente sente essa química, essa afinidade. A mente pula essa ponte material que a gente vê por aqui. A gente já tem trabalhos científicos mostrando a diferença de comunicação entre as pessoas. E a gente já tem esse entendimento de que as mentes podem conversar independente do cérebro. Você tem crianças com deficiência, por exemplo, onde o cérebro está danificado, ele não consegue traduzir a mente para você, você consegue entender muitas vezes aquela mente da pessoa que tem alguma deficiência, muitas vezes sem ela falar nada. E o movimento dela, às vezes, é um movimento que está falando uma coisa, mas você está entendendo que ela está querendo falar uma outra coisa. Que não tem a ver com o que o corpo está manifestando. Por quê? Porque está havendo uma comunicação entre mentes. Então os amigos, eles começam a entrar em conexão mente com mente. E quando eu sinto um conforto muito grande, o meu coração, ele sente alívio. Os meus sentimentos começam a ficar aliviados quando eu estou próximo dessa pessoa. E isso favorece o meu coração a se abrir. A se abrir. E quando o meu coração se abre e o do outro se abre também, a amizade começa a se formar.
É um sentimento lindo, é um sentimento fraterno, é um sentimento, é uma sensação maravilhosa. Esse é o princípio do amor. É quando a centelha divina de uma pessoa, porque a centelha divina está dentro lá do coração. A hora que eu abro o coração, uma centelha divina entra em contato com a outra centelha divina, gente. E aí a iluminação disso, a luz que sai disso, porque quando Deus encontra Deus, quando Deus dá a mão para Ele mesmo, isso é, o Deus que habita em mim, se conecta com o Deus que habita no outro, e eles se juntam, dois sistemas que se juntam, explode uma luz maravilhosa. Essa luz maravilhosa faz eu sonhar com essa pessoa. Mesmo que eu não tenha uma questão assim de afinidade sexual, uma coisa... Pode ser dois amigos mesmo. Essa pessoa passa a ser muito gostoso estar com essa pessoa. É iluminado, é prazeroso, é muito bom, é um estado psíquico. E aí essas teias de amor começam a ser formadas. Este ninho começa a ser formado. E é lógico que eu posso voltar esse ninho para inúmeras coisas. Eu posso voltar esse ninho para um projeto social, para um projeto de trabalho. Esse lar, entre aspas, ele pode ser para inúmeras coisas, mas ele também pode servir para um casal se unir. Se unir de forma fraterna. E aí, só que o casal ele não para só na questão dessa amizade. O campo mental deles passam a se unir de uma forma onde eles passam quando essas teias vão se unindo e elas vão criando um movimento de união, o campo mental de ambos passa a ser um só. O campo mental de ambos passa a virar um campo mental gigante. E eles passam a ser um só quando eles chegam no âmago deste processo. E a partir daí eles passam a pensar de forma única, de forma una. E o grande problema é que quando eu vou tentar, se eu não estiver pronto para isso, esse processo não acontece. E aí começam as discórdias. Porque eu valorizo muito mais o meu ponto de vista, o meu orgulho, meu egoísmo, a minha vaidade, o meu jeito de pensar. E isso agride o outro. Por que agride o outro? Porque quando eu faço isso, o outro se sente só. É como se o meu campo mental tivesse juntado com aquele outro, mas em alguns momentos eu pego e saio. Eu tô vivendo, tô dormindo junto com aquela pessoa, tô convivendo com ela, mas o meu campo mental eu tiro dali. Eu vou sozinho, vou pensar só eu. Essa teia ela é esgarçada. E isso machuca psiquicamente. O outro se sente só. O outro se sente solitário, se sente abandonado. Se sente agredido. Se sente desorganizado. E há uma sensação horrível. E é isso que é o que acontece na maior parte das vezes quando essa arquitetura, esse desenvolvimento, este prédio, este movimento não é bem construído, porque aí eu passo a não confiar no outro. Então esse processo de confiança, que é um processo de confiança que muitas vezes a gente tem com Deus, que é a fé, que é o pessoal chama fé, é o mesmo processo de segurança que eu tenho no meu íntimo. Porque se eu vou entrar em comunhão com uma pessoa, eu e essa pessoa vamos entrar em comunhão juntos com Deus. Então esse é um movimento muito interessante, porque a mesma fé que eu tenho em Deus, eu tenho que ter no meu parceiro. A mesma fé que eu tenho em Deus, eu tenho que ter no meu íntimo. Aquele pelo qual eu sou íntimo. Porque se eu estou unindo corações, se eu estou entrelaçando corações, se eu estou criando essa teia, se eu então estou entrelaçando a mente, as pessoas estão praticamente virando um. Então a fé delas, a união delas, é tão profunda quanto a união delas com Deus.
Por isso que o casamento é tão sagrado. Por isso que a união sacramental, que é essa união do casamento, ela é tão sagrada. Não é só uma coisa de, sei lá, botar aliança e casar e tomar a bênção do padre ou do pastor ou de Deus, né? Porque na realidade esse é um movimento que é uma intimidade psíquica. Não é só você ter relação sexual, você morar junto embaixo do prédio. O verdadeiro casamento, a união mental é tão grande que você sabe o que o outro está pensando. Muitas vezes nem o outro sabe o que ele está pensando. Vem uma pessoa e fala para você, você vai fazer isso. E você, não, eu não vou fazer isso. Não, você vai fazer. E aí outro, quando vai ver, ele ia mesmo fazer aquilo. De tanta intimidade, de tanta proximidade. Então, como que eu faço para construir esse lar numa harmonia? Numa cama de amor. Numa cama onde a minha família, todos que deitarem nesse ninho, vão progredir. Não é que eles não vão ter problemas, eles vão receber os problemas. Mas nessa cama, o potencial de transformar problemas em soluções é algo magnífico e maravilhoso. Então, eu gostaria de começar introduzindo esses conceitos para que vocês possam entender este movimento de construção que nós vamos fazer nas próximas lives. Antes de falar como nós vamos desenvolver os filhos, porque vocês têm que lembrar que desenvolver criança é desenvolver psique, é desenvolver campo mental. É o campo mental que vai organizar todos os órgãos do corpo, começando pelo sistema neurológico e o sistema imunológico. Mas todos, trato gastrointestinal, sistema musculoesquelético, todos, endocrinológico, todos os sistemas vão ser arquitetados por uma mente. E essa mente, que pura, simples, ignorante, vai deitar numa cama, num ninho, numa teia de estímulos criados por essa junção de pessoas íntimas que nós chamamos de lar. Em que cada uma tem um papel sublime e importantíssimo, em que nós somos soluções. O outro que está comigo não é um problema. O problema veio lá de fora. O problema vem do ambiente. O outro é a solução. Junto comigo. Como construir isso? Como arquitetar este ambiente? Como construir este ninho? Como construir essa rede de informações, essa teia eletromagnética, essa teia de gestão de problemas, em que todos nós vamos deitar para que tenhamos o progresso e a felicidade de nos desenvolvermos, de nos transformarmos em pessoas melhores, como vimos na série Esperança, na primeira temporada. Então nós vamos encerrando o vídeo por aqui, né, para esse movimento. Vocês têm a semana inteira para refletir, vocês têm a semana inteira para pensar. É muito importante que vocês estudem todo esse vídeo, né? Que vocês estudem a série Esperança do ano passado, a primeira temporada, porque nós vamos falar de coisas que, sem determinados conceitos que vocês aprenderam na última temporada, vai ficar muito difícil de vocês entenderem. Mesmo assim, eu estou traduzindo de uma forma muito simples para que todos entendam. Então, eu gostaria de passar isso para vocês, né? E de agradecer que vocês tiveram a paciência de 1 hora ficarem aqui ouvindo. Mas é muito interessante, é um movimento maravilhoso. Todos nós sairemos diferentes desse processo de aprendizagem, como aconteceu na primeira temporada. Já disse para vocês que vocês viram a minha mudança
o meu jeito como eu estava no primeiro vídeo da série Esperança do ano passado e como eu estava no último vídeo. E agora vocês vão ver de novo que eu vou continuar me transformando, porque essas informações são maravilhosas e nós vamos aprender com elas. Todo mundo vai se transformar, inclusive eu. Tá? Vamos juntos nessa jornada. Obrigado a todos, um grande beijo e em nome da Caminho Azul desejamos uma ótima semana e até a semana que vem.